Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada, para você que se encontra aí no seu lar, na rua, no trabalho, aonde você estiver, que a paz que o mundo não pode dar e que ela excede todo entendimento da paz de Cristo Jesus nosso Senhor, esteja sobre o seu lar, sobre o seu coração, sobre toda a sua família. Meu amado, minha amada, aqui quem vos fala é o vosso servo, o pastor Paulo, e estamos aqui mais uma vez pelo Ministério Ágape, ministério esse pelas redes sociais. Meu amado, minha amada, eu tenho uma palavra de Deus para você que se encontra aqui no livro de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, a palavra do Senhor: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de um vento e lançado de uma a outra parte. Glória a Deus. Meu amado, vamos falar um pouquinho sobre o ato de pedir sabedoria a Deus. Essa carta, o apóstolo Tiago, quando está enviando essa carta, né, ela é chamada a Carta Universal. Ele está enviando para as 12 tribos que foram dispersas, né, conforme lá em Atos, finalzinho de Atos capítulo 7, início de Atos capítulo 8. Isso a gente vê aqui logo no primeiro versículo, quando ele fala assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que eram dispersas, saúde. Né? Então ele saúda os irmãos que iam receber a epístola e, segundo, né, a tradição, Tiago ele era um grande homem de oração, tá, meu amado? Ele era irmão do nosso Senhor Jesus Cristo e ele é um grande homem de oração. E aqui em toda a carta você vai ver, né, isso sendo identificado na vida do próprio Tiago. E agora ele ensina os seus leitores a pedirem sabedoria a Deus. Ele fala assim, ó, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá a todos livremente, sem lançar no rosto. O que ele está querendo nos ensinar aqui é o seguinte, olha, tu está precisando de sabedoria, tu está precisando de direção em qualquer área da tua vida, peça a Deus, não siga o seu próprio caminho. Ainda que você conheça Deus, seja dependente de Deus, né? Se humilhe diante de Deus, clame a Deus, rogue a Deus, porque Deus tem uma direção certa para a tua vida. E ele fala assim, olha, sem lançar no rosto. O que ele está querendo dizer? É o seguinte, a Bíblia fala, é bem clara, a Bíblia fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos Jesus mentiroso. Então todos nós, inclusive eu que estou falando aqui com vocês aqui, todos nós diariamente cometemos alguma falta com o Senhor. Cometemos pecados. A diferença é que nós temos que reconhecer esse pecado, se arrepender, tá? E voltar à prática das primeiras obras. Essa é a diferença. Então, mas a Bíblia é clara. Então ele está falando o seguinte, que Deus dá sem lançar no rosto. Tipo assim, você errou, falhou até com Deus, mesmo você conhecendo Deus, conhecendo a palavra dele, você errou, Deus não vai virar para você e falar assim, olha, tu está se aproximando de mim agora, está precisando de mim, mas eu não vou te dar não, porque você fez isso, isso e isso comigo. Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo que é acusador, tá? Deus ele nos constrange a fazer o quê? A se arrepender e a se voltar para ele. O Espírito do Senhor, né, a Bíblia diz que o amor de Deus ele nos constrange. Então, Deus ele não faz igual o diabo faz, o diabo acusa. Né? Às vezes se você talvez errar com algum parente teu, algum amigo, algum familiar, é algo que você deixou de fazer lá no passado, ou então, ou que você fez o que não devia fazer, se você agora for procurar essa pessoa precisando dela, pedindo algo a ela, essa pessoa pode falar para você, ó, não vou te dar, não vou fazer isso por você, porque lá atrás você não fez isso por mim, porque lá atrás você deixou de fazer isso por mim, ou fez o que não deveria fazer. Só que Deus não age assim, meu amado. Por que Deus não age assim? Porque quando ele vê um filho, uma filha, buscando ele, precisando dele, ele estende a mão, porque ele é pai, tá, meu amado? Não quer dizer que ele vai concordar com nossos erros, jamais ele vai fazer isso, mas ele vai sempre nos estender a mão, vai sempre nos dar a oportunidade de se voltar para ele. E nesse momento agora, Tiago nos ensina a fazer o quê? Buscar Deus em oração, pedindo sabedoria, pedindo direção. Então quando você se aproxima de Deus, é porque você está precisando de Deus. E o Pai, como um Pai amoroso, vai estender a mão para você. Tá? Para concluir essa mensagem, eu quero... Ele diz assim no versículo 6, ele fala assim, ó, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um vento e lançada de uma a outra parte. Então, ele está falando assim, ó, peça com fé, tá? Não duvide, não deixe entrar dúvidas na tua mente. Se você se aproxima de Deus,
É como diz lá o escritor de Hebreus, aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é premiador daqueles que o buscam. Então, se você se aproxima de Deus, pedindo sabedoria de Deus, você não pode chegar com dúvidas. Vai falar assim, me dá sabedoria. Agora, a resposta não vai ser conforme tu quer. Não vai ser conforme eu quero. A resposta vai ser conforme a vontade dele. Então ele vai nos dar a sabedoria dele. Não vai ser a sabedoria humana, nem a sabedoria diabólica. Vai ser a sabedoria do céu, do alto. Aquilo que nós precisamos, a direção certa. Tá? Para concluir, aqui no livro de Provérbios, o escritor também, Salomão, ele também nos dá uma orientação acerca disso também. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, ele diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então esse aqui é o caminho, meu amado. Tá precisando de sabedoria? Tá precisando tomar uma decisão muito grande na tua vida? Peça sabedoria a Deus. Pode ser uma decisão até pequena. Peça sabedoria a Deus. Porque quando a gente deixamos de pedir sabedoria a Deus, tá, nossos planos são falhos. Era isso que o Tiago estava querendo nos ensinar. Mais à frente na carta ele vem falando sobre isso. Quando a gente não pede sabedoria a Deus, a gente toma decisões por nós mesmos, tá? E muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Poxa, por que isso deu errado? Por que aquilo deu errado? Por que isso não está dando certo? É porque talvez nós estamos indo pelo nosso próprio caminho, como o Salomão está falando assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração e não ande pelo teu próprio caminho. Ele está falando isso aqui, ó, reconhece em todos os teus caminhos, reconheça a Deus nos teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando eu faço isso, aquilo que está torto nas minhas veredas, nos meus caminhos, Deus endireita para mim, tá? Para que eu possa passar e glorificar o nome dEle. Amém? Que Deus te abençoe, ficou essa palavra, tá? Até semana que vem, querendo Deus, e nunca se esqueça, Jesus te ama. Amém? Graça e paz, até mais, querendo Deus. Amém? Glória a Deus.